Antes de mais nada, eu gostaria de fazer aqui uma pequena retificação sobre o que nós citamos no programa de 2 semanas. Falando sobre intolerância religiosa e o significado do sagrado, eu disse que em 2015, um jornal francês foi incendiado com a morte de 12 pessoas. Na realidade, o que aconteceu naquela ocasião foi um ataque terrorista a tiros por 2 argelinos revoltados com as caricaturas de Maomé publicadas pelo jornal. Muito bem. Dito isto, passemos às atrações do programa de hoje. Começando pelo tema livre, vamos ver, segundo o que os espíritos instrutores nos ensinaram na questão 975 do Livro dos Espíritos, até onde vai a nossa responsabilidade moral em relação aos atos praticados e também àqueles que deixamos de praticar. São colocações muito diretas, de alta importância e que nos fazem parar para pensar, se defrontar com uma autocrítica autêntica e severa, a nos mostrar como realmente nós somos e o que nós podemos projetar para o futuro, nos conduzindo da forma atual. Nós seguimos depois com o quadro Nós e o Mundo, Mundo Visível e Nosso Mundo Invisível. Diálogo Espírita está no ar. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Prezadíssimos amigos, estamos iniciando o nosso tema livre de hoje. Nós vamos fazer aqui uma tentativa de uma análise de um trecho de uma questão do Livro dos Espíritos. Então, para facilitar o entendimento de todos, sintonizar com a ideia que nós estamos querendo abordar aqui, eu vou ler esse recorte da questão 975 do Livro dos Espíritos. E na resposta, os Espíritos colocam para Allan Kardec o seguinte, então ele vem falando e daí a certa altura ele diz que o Espírito, ele está se referindo ao Espírito desencarnado, mas isso obviamente, se a ação desse Espírito é quando encarnado, ele está desencarnado, as duas coisas estão entrelaçadas. O Espírito sofre por todo o mal que faz ou do qual foi a causa voluntária, por todo o bem que poderia fazer e não fez, e por todo o mal que resulta do bem que ele não fez. Profundo. Gente, é de uma gravidade extrema isso aí. É uma responsabilidade. Aí a gente vai entrar, provavelmente a Andréia e a Rose vão comentar esse aspecto de se a pessoa estava consciente de todas essas consequências, se ela realmente... Há vários agravantes, pode haver agravantes, pode haver atenuantes, não é? Mas, em princípio, um indivíduo que sabe que está errado, faz o mal ou deixa de fazer o bem, e às vezes, ao deixar de fazer o bem, várias consequências, vários desdobramentos daquela omissão, porque daí não é uma ação, aquilo vai recair sobre ele. Claro que perante a justiça divina tudo será sopesado de uma maneira equilibrada e absolutamente justa. André, você quer começar um comentário sobre essa situação? Claro, tem muitas situações que nós podemos observar. Por exemplo, o mal que a gente faz para o outro deliberadamente, ele decorre da ignorância, logicamente gera as consequências. Isso fica um pouco mais fácil da gente observar na vida real, no dia a dia, quando nós observamos o outro, quando olhamos para nós mesmos, enfim. O mal que decorre do bem que nós não tenhamos feito, ele é ligado, por exemplo, a uma situação de falta, né? Quando a família de origem, e não é só a família, mas aqui para citar um exemplo, não consegue
doar tudo aquilo que seria de necessidade básica daquela criança. A educação, o afeto, o limite saudável, porque se eu não dou o limite, a criança não aprende a lidar com a frustração. Todo o carinho que uma família saudável pode doar, né, e dar para aquela criança. Então, quando por exemplo, uma mãe que negligencia ou abandona, ou um pai, ou uma família, né, que está trabalhando dessa forma, né, ou então, quando a gente percebe que existe alguma coisa que poderia ter sido feita diferente e não foi, então isso faz com que tenha consequências para aquele espírito. Há outros casos, e a Rose pode também ajudar a lembrar, inúmeros casos, por exemplo, quando alguém, por sua negligência, não auxilia e aquele espírito, aquela pessoa, precisando daquela ajuda, se vê desamparado na vida. Isso acontece em muitos casos, em relacionamento afetivo, dentro do grupo familiar, no trabalho. Então, todo o bem que a gente deixa de fazer gera uma consequência. Lembra, inclusive dá para fazer uma certa correlação com até o nosso Código Penal. Por quê? Dizem que o mundo material é uma cópia imperfeita das regras morais do mundo espiritual, né? Mas nós temos no nosso Código Penal a previsão do crime por omissão. Exato. Quando que ele ocorre? Não vou aqui abordar toda a teoria de crime, apenas pensar, né, os casos principais. Quando você tem o dever de agir e não age, em primeiro lugar. Você é um pai, uma mãe, tem o dever de resguardar seu filho e não toma as providências devidas, não alimenta, por exemplo, um recém-nascido, ele morre de inanição. Você responde por homicídio. Quando você teve, né, uma conduta que poderia ter sido diferente, teve a sua ação, a sua conduta patenteada, você responde, você voluntariamente assumiu o risco ou agiu para produzir o resultado, ou deixou de agir para deixar de produzir ou deixar de dar uma proteção que você deveria dar. Um outro exemplo, de um médico que tem que atender um paciente, né, e não socorre, ele morre à míngua, você responde por homicídio. Claro que se o médico tiver, né, atendendo um outro que também estava em situação de emergência, que parecia mais urgente, ele não responde, não houve conduta. Por exemplo, você deu causa a um risco. Um veterano, né, um desses infelizes trotes universitários que jogam um calouro na água, o calouro não sabe nadar. Ele tem o dever de se arriscar, inclusive, não é sem risco de vida, para salvá-lo, porque foi ele que deu a origem àquele risco. Então, ele tem o dever de sanear a situação. Respondemos, assim, pelas omissões nos casos em que deveríamos agir sem arriscar nossa própria vida perante a própria lei penal. Do ponto de vista espiritual, o que muda é o parâmetro. Você responde por todas as omissões nos casos em que deveria agir. Só que, do ponto de vista moral, você tem que agir em todos os casos em que você pode fazer diferença, em que a sua conduta poderia impedir o resultado danoso. Sua obrigação moral vai até o limite das suas forças, possibilidades e conhecimento da situação. É muito mais ampla do que apenas a responsabilidade penal prevista no nosso Código, porque o seu dever de agir moralmente é até o limite das suas forças, não apenas quando não arrisca a sua vida ou você, legalmente, aquele dever é previsto ou você deu causa ao problema. Portanto, somos responsáveis. Se é um vizinho nosso que não aparece há uma semana, morreu amigo por falta de socorro, você sabia que ele não aparecia e não se incomodou de ir lá ver o que estava acontecendo, ainda que sujeito a reclamações por invasão de privacidade e tudo mais. Você tem o dever moral de ir atrás, se arriscar, né, a ser mal interpretado, mas você tem que agir. Você sabe de uma família que está passando fome a ponto de se desestruturar. Você tem os recursos necessários para socorrê-la e não vai para não se incomodar. Você tinha o dever de agir. Você sabe de uma calúnia no seu templo religioso, na sua escola, na sua profissão, no seu centro espírita, está prejudicando alguém inocente e você não age para trazer aquilo às claras e pôr a pessoa no seu devido lugar e impedir que alguém seja injustiçado. Você deixa que alguém fure a fila e não reclama, você deixa os maus predominarem. O Livro dos Espíritos já nos diz,
O mal predomina porque os bons são tímidos. Eu não digo que os bons são tímidos, não. Os bons são comodistas e covardes, os falsos bons, né? A covardia, o comodismo é que nos leva a não agir quando há dever moral de agir. E se nós buscamos, sem arriscar a própria vida em situações temerárias, né, socorrer, nós teremos o apoio divino. Foi bem colocado pela Rose, um aspecto que eu queria, inclusive, destacar exatamente esse, que é tanto as ações como as omissões, a imensa maioria dos nossos atos diários, né, e aí se inclui inclusive o que pensamos, porque para Deus nada é secreto, e repercute, não é porque Deus vê e resolve, isso é um pensamento imoral, isso não deveria ter pensado nisso, vou te punir. Não é assim que funciona a lei divina. O problema é a nossa própria consciência. Quando nós pensamos mal, por exemplo, alguma energia nós estamos emitindo, está dirigindo para alguém e vai nos impregnar a nossa psicosfera espiritual, e a gente vai sofrer consequências depois disso, dependendo da persistência, da intensidade desse tipo de pensamento, etc. Então, desde o pensar, desde o sentir, o emocional, até os atos concretos e os atos não praticados, a imensa maioria escapa aos olhos humanos. Então a justiça não vai alcançar, mas perante Deus nada escapa. Então ela é absolutamente justa, Deus é absolutamente bom e justo, mas a lei é rigorosa. Nós vamos por isso, exatamente por isso, porque Deus não pune, é automático em relação às leis existentes. Então o que a gente vê? A maioria dessas coisas escapa e a gente vai ter que arcar com as consequências. Em relação à terceira parte aqui, depois vocês podem voltar e comentar mais. Gente, tem alguns anos atrás, eu assisti um filme chamado Efeito Borboleta. Ele tem pelo menos o 2, eu não sei se tem o 3 também, não tenho bem certeza. E a situação é o seguinte, ele mostra ali, claro que de uma maneira às vezes ficcional, exagerada, etc, mas de uma criatividade muito grande. De como às vezes uma decisão que uma pessoa assume, adota, ou deixa de assumir, o quanto de repercussão aquilo vai ter, às vezes, por muito tempo, meses, anos, na vida de várias pessoas, porque nós vivemos numa rede. Nós estamos diariamente, a não ser aquele ermitão, né, que vive lá isolado no deserto, que praticamente, acho que hoje em dia, com a internet, ninguém, nem querendo, nem os beduínos lá no deserto não conseguem mais, os nossos indígenas da Amazônia também não. Ninguém consegue viver mais totalmente isolado. Então nós estamos sempre nos influenciando uns aos outros, para o bem e para o mal. Então, às vezes uma pessoa, repito, uma decisão, um ato mal pensado, ou enfim, uma decisão por diversos motivos que direcionaram certas coisas, certos fatos imediatos, às vezes repercutem, às vezes, muito tempo. A gente, no nosso dia a dia, pessoas comuns, talvez nem tanto, não se perceba, mas pense-se, nós estamos falando daqui a pouco em grandes líderes mundiais, né? Então isso, uma determinada pessoa pode influenciar no destino de bilhões de pessoas, são os 8 bilhões, isso repercute praticamente no mundo inteiro. Você quer comentar mais alguma coisa? A questão do ponto de vista psicológico também, nós sabemos que, por exemplo, o aborto é como um exemplo desse que nós estávamos falando, não é? Quando nós não orientamos aquela pessoa, ou a pessoa na família não recebe nenhuma ajuda, por exemplo, de abrir um pouco a cabeça, de olhar para o outro lado, de ver as vantagens, de pensar na parte da lei, que, como a Rose falava anteriormente, que ela pode ter o bebê e aí, de acordo com a lei, ela pode abrir mão daquele bebê e outra família adotar aquela criança, ou a criança ser conduzida à instituição. Veja como é grave, como às vezes o profissional se coloca numa situação de conforto, de não falar absolutamente nada, porque o código de ética do profissional diz que ele não pode emitir nenhuma indução ou alguma opinião contrária. Isso é um código de ética bastante materialista. Então, se o profissional se colocasse, orientasse, nesse caso, né, da clínica,
de um profissional da psicologia orientasse adequadamente, muitas vezes essa pessoa desistiria de cometer o aborto. E não precisa falar em religião, em termos de religião, apenas as consequências da vida mental, da saúde mental que vai decorrer a partir daquela decisão que a pessoa tenha, sem falar em nada de questão religiosa ou de ordem espiritual. Mas muitas vezes esse profissional fica numa posição confortável e não fala, porque ele se ampara no código de ética. O código de ética estabelece que não se pode criar indução de nenhum tipo. E aí temos lá uma pessoa desorientada, visivelmente transtornada mentalmente, com algum transtorno de ordem grave, uma depressão, uma ansiedade, uma fobia de qualquer nível, e acaba fazendo um ato desse, inconsequente, que vai gerar consequência para ela e para a criança que não consegue nascer. Então é bem grave. Do ponto de vista moral, Jesus colocou qual é o nosso dever de agir e a nossa impossibilidade de omissão. Ele foi muito claro e colocou assim: fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós mesmos. Exato. Não é só não fazer aos outros o que nós não desejamos, é fazer aos outros o que nós gostaríamos que alguém fizesse para nós. O que nós gostaríamos que alguém fizesse se a gente tivesse perdido o emprego, estivesse para ser despejado e pedisse socorro para alguém que tem, ainda que parcos, né, mas tem recursos para socorrer? O que nós gostaríamos que fizessem por nós se nossos filhos estivessem sem comida à mesa, né? E alguém tivesse 2 quilos de arroz em casa e não vai comer tudo no mesmo dia? Qual é o nosso parâmetro? O nosso parâmetro é o cristão, sem preocupações excessivas, embora os cuidados necessários para resguardar a própria sobrevivência, a própria família, sem preocupações excessivas. Por quê? Porque Deus nos socorre à medida que nós partilhamos com responsabilidade, Ele não nos deixa ao desamparo. Acho que fica bem de tudo que a gente conversou aqui, porque aí que está o problema, né, Rosa André? Quando a gente fala, às vezes desenvolve um certo assunto, eu estou ouvindo vocês aqui, estou me autoavaliando, né? E a gente vê, é dura. Deixou de fazer? Você se olhar no espelho é complicado, né? Realmente, exatamente em função de que a lei de Deus é precisa, né? Ela é justa, absolutamente justa, mas ela vai fazer a cobrança. Então, toda essa... Agora, é claro que sempre tem uma margem, uma certa tolerância. Deus compreende que nós somos pequenos, que nós somos infantis. Por isso que nós voltamos sofrendo. Exatamente. O dia a dia é tão complicado, cheio de querelas, de coisinhas, de dificuldades. Por isso que nós plantamos lá atrás. Nós agimos da mesma maneira com outros, há séculos talvez, né? Bom, ficamos por aqui. Vem aí o Nós e o Mundo. O que sabemos a respeito das colônias espirituais? É um dos assuntos desta edição do jornal Comunicação Espírita, que traz no seu editorial as perigosas infiltrações no movimento espírita e ainda a coincidência para o espírita da ética com a moral. E em conexões e reflexões de A a Z, ciúme, cobrança, curiosidade, disciplina e desilusão. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Olá, amigos. No quadro Nós e o Mundo de hoje, eu e a Rose falaremos do mundo visível e o nosso mundo invisível. Bem, eu vou iniciar falando sobre a parte psicológica, que é o nosso mundo invisível. Entra também, porque a Rose vai tratar, né, Rose, da parte espiritual. Isso. O que você mandar. Bem, quando nós estamos pensando sobre o mundo invisível, também temos que lembrar que temos um emocional, nem sempre temos acesso imediato ao nosso sistema emocional.
quando nós pensamos o que estou sentindo, nem sempre é claro. A maioria das pessoas não olham muito para dentro de si mesmas, elas olham muito para o outro, elas sabem o que o outro está sentindo, elas conseguem verificar o comportamento do outro. Não é assim que acontece na vida prática, por exemplo? Nós sabemos muito sobre o que a pessoa poderia fazer em dada circunstância ou não fazer, sabemos a cartilha toda. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, muitas vezes temos dificuldades, não sabemos o que está passando em nosso pensamento, não temos condições de avaliar, puxa, eu fiquei triste nessa situação porque aconteceu dessa forma, ou eu fiquei com raiva naquela outra situação porque a pessoa falou daquele jeito e eu fiquei magoado ou chateado. Temos dificuldades. Precisamos exercer esse nosso mundo invisível. A parte inconsciente também é uma parte invisível dentro de nós. Sabemos que temos o inconsciente, o pré-consciente e o subconsciente, que são partes distintas. O inconsciente seria como se fosse a base do iceberg, o pré-consciente, a metade do iceberg, a parte da geleira que ainda está para baixo da água, e a ponta da geleira que seria para fora da água seria o consciente. Sabemos muito sobre o consciente, podemos olhar e falar o que estamos pensando, não é, Rose? Mas nós não sabemos muito sobre o nosso inconsciente, que tanto Freud e Jung, todas as teorias, por exemplo, tratam. Então, o mundo invisível é extremamente importante quando nós estamos falando desse aspecto, mais psicológico, ainda material. E tem a parte espiritual, que aí é a Rose que vai falar com muita... Mandou, está mandado, vou obedecer. Quando nós falamos de mundo invisível, para mim, né, dentro do conhecimento espírita, a primeira coisa que me recordo é que não é visível nem a maior parte do nosso mundo material, da nossa densidade vibratória, né, da matéria. Nós não enxergamos além e aquém do infravermelho e do ultravioleta. Nós não ouvimos normalmente, a não ser as pessoas com acuidade extrema, ou os cachorros, né, abaixo dos 20 e acima dos 20 mil Hz. Então, tem uma porção de ondas que circulam no nosso ambiente, tem uma porção de energias, de emanações eletromagnéticas que nós não enxergamos e que fazem parte do nosso mundo material. Quanto mais quando nós consideramos que nós temos ao nosso redor uma multidão de desencarnados que constituem o assim chamado mundo espiritual, que nos rodeiam, cujos pensamentos se misturam com os nossos, cuja influência nós sofremos e a quem influenciamos também, porque somos mentes que emitem energias mentais, pensamentos que influenciam aos outros. Esse mundo invisível, por assim dito, o mundo espiritual, ele é organizado da mesma base que forma nosso mundo material, em outra dimensão vibratória apenas, com outro tipo de movimento, que está mais acelerado, menos denso, outra organização. Mas o fluido universal, a espuma quântica, o vácuo cósmico, como são as teorias modernas, que formam a base de tudo que existe, produzem tanto as construções do mundo material, quanto em outra dimensão vibratória, produzem as construções do assim chamado mundo espiritual, que não é etéreo e abstrato, que é regido por leis naturais, tanto quanto o nosso mundo físico, e que se organiza de acordo com a evolução espiritual das entidades espirituais que o habitam. Os espíritos desencarnados se reúnem por afinidade. Conforme as dimensões vibratórias que eles detêm, a conquista evolutiva que já fizeram, moral e intelectual, eles se enxergam mutuamente. Mas os inferiores não enxergam as dimensões espirituais dos espíritos elevados. Estes, por sua vez, enxergam a todos. Ao nosso redor está uma multidão de espíritos desencarnados, presos ainda às experiências materiais que não se libertaram com a morte física. E tendo consciência dessa convivência, nós podemos com muito mais facilidade e, portanto, com muito mais conhecimento e consequente liberdade, tomar as nossas decisões. Precisamos saber que tanto encarnados quanto desencarnados
ao emitirem e receberem pensamentos, se influenciam mutuamente. E que esse mundo invisível, que se interrelaciona conosco o tempo inteiro, nos influencia profundamente e nós o influenciamos também. A nossa responsabilidade moral está em selecionarmos dessa multidão dizem que mais de 90 mil pensamentos diários que temos, aqueles que devemos cultivar, porque toda sorte de ideias nos ocorrem, até emanadas de outras mentes que percebemos sem saber, que são de outras mentes. Quando nós nos conectamos ao bem, nos esforçamos para cumprir os nossos deveres, cultivamos boas leituras, bons pensamentos, bons hábitos, por mais que eventualmente pensamentos esdrúxulos ainda nos ocorram, nós estamos nos ligando às esferas do bem, embora vivendo numa terra em que sabemos que há multidões de espíritos ainda presos aos vícios materiais. E podemos captar e emitir boas influências em todo lugar onde vamos. Até lembrando, né, que Deus está em toda parte. Portanto, até as regiões inferiores, como assim denominado umbral, que é a nossa própria crosta terrestre, onde os espíritos inferiores ficam vagando até se decidirem pelo bem, se regenerarem e aceitarem uma condução positiva, ela tem a presença divina que permite organizações transitórias do mal com a finalidade de que as pessoas cansem dele e busquem o bem também. O interessante também é a gente observar que quando nós percebemos o mundo visível, nem sempre é possível, né? Porque quando nós percebemos esse mundo visível, prestamos atenção na natureza, numa pessoa que gostamos, em alguém que não está bem, nós estamos vendo sinais corpóreos, materiais de que aquela pessoa está chateada ou triste, ou se é uma pessoa falante que se cala, se é uma pessoa mais calada que se torna falante, são aspectos físicos que demonstram o comportamento. E muitas vezes nós andamos sem observar esses dados, sem prestar atenção no nosso próprio mundo visível. Quando nós prestamos atenção no nosso mundo visível, é que vamos desenvolvendo uma perspicácia, uma intuição para prestarmos também atenção no nosso mundo invisível, que é esse nosso mundo interno e o mundo espiritual, e também esse mundo que não vemos, como o pensamento, como as ondas eletromagnéticas, que o pensamento também emite, ou então a natureza emite, não é, Rose? Então, é tão maravilhoso nós podermos começar esse treino de ter consciência, observar o mundo visível, num primeiro aspecto, o que está ao nosso redor, para que nós possamos também observar o mundo invisível, tanto esse espiritual, quanto esse interno, psicológico, inconsciente, que todos nós carregamos. Nos conectando com o nosso lado melhor e lembrando que o mal é transitório, só o bem é permanente. Somos seres criados e destinados para a luz, para o amor, para a plenitude. Isso se revela no nosso aspecto físico, no nosso aspecto psicológico, emocional, espiritual. Se nos conectamos às forças superiores da vida e procuramos traduzi-las em nossa conduta, nas nossas opções diárias, nós estaremos também alimentados pelas fontes de luz e alimentando ao nosso redor a solidariedade necessária para que a vida humana não seja tão árdua, né, para nós e para os outros. Muita paz, fiquem conosco. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende.